Bom dia, tudo bem? Todos preparados para mais uma aula? Muito bem, hoje dia 13 de abril, segunda-feira. Espero que todos estejam bem descansados e preparados para a nossa aula. Vitor Santana, parabéns pelo seu aniversário. Ano passado nós comemoramos juntinhos, mas nós teremos oportunidade de nos abraçar, tá bom? Feliz aniversário para você. Vejam bem, nós falaremos hoje sobre composição e derivação de palavras. Por que nós vamos falar sobre isso? Nós precisamos entender a origem das palavras, porque a formação da palavra é a criação de novas palavras a partir de uma base. O que é a base? O radical. Professor, o que é radical? O radical é simplesmente a palavra, certo? A qual se acrescentam outras, base ou determinados elementos designados por afixos, que são eles prefixos e sufixo, certo? A derivação é o processo de formação de palavras que consiste em acrescentar afixos derivacionais, prefixos ou sufixos à base. O que é a base? O radical. O que é radical? A palavra, certo? Veja um exemplo. Eu tenho a base flor. O que é que eu posso formar a partir dessa base? Isso, eu posso formar a palavra floreira. Eu acrescentei um sufixo, não é? Eira. Flor é a minha base, é o meu radical, é a minha palavra, a minha fonte de origem da palavra floreira, certo? Eu tenho outra palavra, leal. A partir da palavra leal, eu posso formar outra palavra. Por exemplo, desleal. Ele se torna prefixo. Ele está antes de leal para formar a palavra, certo? Ela é derivada por uma prefixação. O que quer dizer? Vem antes, certo? A composição é o processo de formação de palavras que consiste em formar novas palavras a partir de duas ou mais bases. Que são bases? Palavras ou radical, certo? Olha um exemplo. Telepatia. O que ela vai formar? Telepatia, certo? Eu tenho tele e eu tenho visão. O que é que eu posso formar a partir disso? Televisão, certo? Eu tenho palavras simples e eu tenho palavras complexas. As palavras simples, elas contêm apenas um radical. O que é radical mesmo, professora? Uma palavra comum, certo? Lembram-se lá quando nós estudamos substantivos próprios, comuns? Primitivo, derivado, uma palavra que surge da outra, primitivo, é a palavra base para formar uma palavra derivada, não é verdade? Floreira, nós podemos dizer que é o derivado de flor. Certo? Vejam só, uma palavra simples, flor, certo? Se ela estiver na sua forma simples. Agora existem palavras complexas, que são formadas por derivação ou composição. Exemplo, floreira. Ela veio de que palavra? Da flor, certo? Eu tenho também solário. De que palavra eu extraí essa palavra? Sim, sol. Tudo bem? Vamos lá. Nós faremos algumas atividades pelas quais vocês têm aí alguns exemplos de palavras derivadas por prefixação ou sufixação. Eu quero que vocês observem. Radical é a palavra, é a base, certo? Prefixação, derivação, sufixação. Tudo isso eu quero que vocês observem. A atividade número 1,
vocês vão completar o quadro com os respectivos antônimos. Ai, professora, me esqueci o que é antônimo. Então, nós vamos recordar. Antônimo é nada mais, nada menos do que o contrário da palavra, certo? Você vai identificar a palavra oposta. E você tem aí na sua atividade, eu coloquei como exemplo. Veja só. Palavra amor. Eu posso, o antônimo dela é desamor, certo? Ela é a palavra derivada por prefixação. Veio antes, não veio? Outra sugestão que eu vou dar para vocês aqui nesse exercício número 1. Paciente. Quem não é paciente é o quê? Impaciente. Quem é o prefixo aqui? In. Muito bem, não esquece não. Porque aí você tem a atividade 1.1 para completar. Que diz assim, os prefixos tal e tal exprimem a negação, o contrário. Então, é que nós já falamos que é do desamor. Qual é o do paciente? Isso mesmo, eu sei que vocês se lembram, tá? Número 2, complete o quadro seguindo o exemplo. Vocês vão seguir exemplos dos adjetivos. Adjetivos são qualidades que vocês vão dar, tá? A substantivos. Tem aí também na sua atividade. Olha o exemplo. Amor é a minha base, é o meu radical. Muito bem. O adjetivo que eu vou usar, amoroso, ele é derivado por sufixação. Vem depois. Quando eu tenho a palavra antes, para completar com sufixo, ele é um prefixo. Quando eu tenho depois, ele é um sufixo. Fiquem atentos a isso. Aí eu tenho aí a questão 2.1. O sufixo, o que nós completamos aí a palavra amoroso? O que nós usamos? Oso, né? Muito bem, prestem atenção nas próximas palavras que vocês irão completar com esses adjetivos, certo? É isso aí que você vai completar. Amoroso. Que partezinha complementou essa palavra? A palavra primitiva era o quê? Amor. A base era amor. O que é que eu usei para complementar essa palavra? Muito bem. No número 3, você vai assinar com um X as palavras simples e as palavras compostas. Veja bem. Eu tenho aí amor. Ela vem de outra palavra? Não. Então, ela é uma palavra simples. Sol. Ela está vindo de outra palavra? Marque um X na coluna adequada, certo? Eu tenho aí uma palavrinha bem legal. Quero que vocês compartilhem comigo. Dentuça. Observe na sua atividade. Ela é uma palavra primitiva? Ela é a origem da palavra? Ou ela já é uma palavra que tem um prefixo ou um sufixo? Prestem atenção, tá bom? Na número 4, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar os constituintes das palavras. Vocês vão falar para mim o processo de formação, tá? Dessas palavras, explicando se ela é por prefixação, por sufixação ou se ela é as duas em uma só. Vejam só, eu vou dar uma dica para vocês. Despentear. Eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo. Então, você vai marcar a coluna que tem por prefixação e por sufixação, certo? Mas eu tenho a palavra arvoredo. Ela tem o quê? Antes ou depois? Algo que a complemente. Observem bem. Eu tenho a palavra subsolo. Subsolo veio de quê? De solo. Então, o que complementou a minha palavra está antecedendo o meu radical, que é a palavra, certo? Prestem bastante atenção. Façam suas atividades com capricho, tá bom? Não deixem de assistir o vídeo. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui. Um beijo e até logo!